Márcio, alguma coisa sobre a responsabilidade? Sim. Com relação à responsabilidade, me filio à corrente da responsabilidade objetiva, né? O direito do trabalho, historicamente pensado, no direito comparado, criou a responsabilidade objetiva dentro dos acidentes do trabalho. E nós, aqui no Brasil, estamos querendo achar uma maneira de não aplicar a responsabilidade objetiva. Esse acórdão é o 332, esse que está no quadro. Esse acórdão 332 é muito interessante, do juiz Hugo Scheuermann, aqui do nosso TRT da 4ª Região, porque o juiz Hugo ele vai defender aqui a responsabilidade objetiva, mas analisada no caso concreto, no seguinte sentido: se para aquele trabalhador o empregador criou uma situação de risco. Então, ele defende a possibilidade da aplicação da responsabilidade objetiva, mas refere a necessidade de haver uma comparação com a coletividade, isso é, o autor do dano, ele gera uma criação de risco, ele gera uma situação de risco especial para uma determinada pessoa, em detrimento de uma coletividade. E nessa ideia de que se deve comparar a criação do risco para aquela pessoa e para a coletividade, o juiz Hugo chega à conclusão, então, que se deve analisar, no caso concreto, se haveria essa criação de risco, e aí poderia se aplicar o artigo 927, parágrafo único, exato, e a responsabilidade objetiva. Especificamente nesse acórdão, ele fala de um soldador, se não me falha a memória, o trabalho do reclamante era de solda, então ele era um soldador, e aí chega à conclusão que nesse trabalho de soldador não estaria criado um risco diferente do que se entenderia para a coletividade, para a demais coletividade. Eu vou discordar porque me parece que ao compararmos a criação do risco para uma determinada pessoa e a coletividade como um todo, nós vamos ter justamente uma confirmação da aplicação da responsabilidade objetiva no contrato de trabalho para o acidente de trabalho. Porque, na verdade, nós vamos comparar esses trabalhadores com a coletividade que não é trabalhadora. Então, sim, a atividade do empregador, ela gera, por si só, naturalmente, o risco. Para quem? Para os trabalhadores, para os seus empregados, diferentemente do que gera para a coletividade. Então, nós temos uma diferença aqui entre o risco que é gerado pela atividade da empresa para os empregados e o risco que é gerado para quem não é empregado, que é a coletividade. Então, eu defendo a teoria da responsabilidade objetiva, ainda invocando dois argumentos. Primeiro, o Maurício já comentou, o artigo 7º, que os defensores da responsabilidade subjetiva se apegam, artigo 7º, inciso 28, vai dizer, tem direito à indenização em caso de culpa ou dolo, né? Tem direito à indenização em caso de culpa ou dolo. Não podemos nos esquecer que, na época, se discutia se a culpa, se discutia no STF, se a culpa levíssima poderia gerar direito à indenização. Então, me parece que a Constituição veio para resolver que também a culpa levíssima gera direito à indenização. E por isso se colocou na Constituição essa expressão. Mas mesmo que não se busque essa intenção legislativa, nós podemos dizer que o artigo 7º assegura um mínimo. Nós sabemos que o contrato de trabalho ele é assegurado nos seus direitos mínimos pela legislação estatal. Então, a Constituição vai assegurar os direitos trabalhistas mínimos e, portanto, também no caso aqui da indenização, que está prevista no inciso 28 do artigo 7º, o que se assegura ali é um mínimo. Sendo constitucional o Código Civil posterior vir reconhecer para este caso uma responsabilidade objetiva. Não há afronta à Constituição quando uma legislação infraconstitucional vai aumentar direitos fundamentais, né? E não diminuí-los, não restringi-los. A interpretação aqui deve ser sempre no sentido do acréscimo dos direitos fundamentais
e daquela noção de contrato mínimo que a Constituição e a CLT asseguram. Muito bem. Continuamos, então, aqui, nos encaminhando para os 2 tópicos finais, questão de 2 horas e meia, 3 horas, terminamos tudo. Daniel, pode descer? Estão cansados? De forma alguma. Acho que pode passar. Pode passar. Aqui é o caso do soldador, mencionado pelo juiz Márcio. Descemos, Daniel. E vamos para a parte da quitação, se não me engano agora. Aqui, competência dos sucessores, então. A questão dos sucessores, também discutida em relação à competência, se seria da Justiça do Trabalho ou não. Nós ainda temos muita divergência. Recentemente tivemos um posicionamento do ministro Gelson numa ação rescisória, entendendo que seria da Justiça Comum e não na Justiça do Trabalho, mas o TST está começando a pensar diferente, na questão de que isso também decorre da relação de trabalho e, portanto, em questão dos sucessores, também seria. Por gentileza, Daniel, desce um pouquinho. Aqui nós temos emendas, desce, Daniel, por gentileza, até o destaque. Aqui. Então, essa juíza aqui menciona que só o fato da Justiça do Trabalho ter albergado o exame das ações reparatórias materiais e morais decorrentes do acidente do trabalho, e aqui diz, abre-se o parênteses, que acabou consagrando a virada jurisprudencial acerca do tema, não pode ser dissociado do capítulo 114 da Carta Magna, muito menos das regras que sabidamente definem a competência, a qualidade das partes, a causa de pedir o pedido. Assim, analisando-se a peça de ingresso, é possível perceber que a reclamatória em apreço, em realidade, não apresenta como causa de pedir o direito patrimonial do de cujos, ou ainda qualquer outra atitude patronal lesiva ou difamatória da sua boa honra. Então, na verdade, a discussão e o que a gente tem verificado, e para baixo nós temos outros artigos, outras emendas e outras decisões nesse sentido, é de que o nosso tribunal, com exceção de algumas turmas, tem entendido e suscitado, portanto, quando recebe o recurso, o conflito negativo de competência, que por força da Constituição faz com que o STJ tenha a competência para julgar este conflito. E pelo que se tem visto do STJ, se tem entendido que esta questão dos sucessores, do de cujos, e o de cujos, portanto, que mantinha a relação de trabalho, e a postulação é feita em nome próprio, pedindo para si e para os filhos sucessores dano moral e dano material, seria da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho. É a forma que eu penso, mas efetivamente, o que se questiona e que a gente debate em aula, se desde aquele do início que eu falei, da questão do clamor pela morosidade, se não seria correto, enfim, deixar na Justiça do Trabalho. Por uma questão principiológica, por uma questão de celeridade, por uma questão de economia processual. Não estou nem adentrando a hipótese de que decorre ou não da relação de trabalho, muito embora existem muitos posicionamentos bem fundamentados, no sentido de que decorra da relação de trabalho, e certamente, se fizermos uma enquete, a maioria vai entender que é de competência da Justiça do Trabalho. Então, para passarmos ainda para o último ponto da quitação, Márcio, posicionamento a respeito? Também me posiciono a favor da competência da Justiça do Trabalho para julgar as indenizações postuladas pelos sucessores em função da morte de um parente, né, ocorrido num acidente de trabalho. O que nós temos que entender aqui é se decorre ou não da relação de trabalho. Eu vejo alguns acórdãos do nosso TRT dizendo que são danos indiretos. Danos indiretos. Como dano indireto? Se o meu parente morre no acidente de trabalho, o acidente de trabalho me causa um dano direto, e não um dano indireto. Né? Aquele acidente de trabalho vai me causar um dano que, no meu ver, é direto e não indireto. Seria indireto se o dano causado ao meu parente acidentado me causasse um dano. Se o dano causado ao meu parente acidentado me causasse um dano, então o meu dano seria indireto. Agora, se o meu dano decorre diretamente do acidente, porque ele faleceu,